Regimental. Som. Alô? Som. Agora chegou. Secretário, chegou já? Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo. Registro a presença dos nobres deputados Wellington Moura, deputado André, deputado Gil, nosso vice de Lancaster, deputado Pedro Cacá e também o Roberto Moraes, que nos prestigia aqui de passagem, um deputado também aqui que não faz parte da comissão, mas está nos prestigiando hoje, também do secretário, ex-secretário Laurence. Eu quero, primeiramente, eu quero pedir só uma pausa de 5 minutos, porque a Célia acho que está chegando também, e só para orientar, eu vou suspender a sessão por 3 minutos. Presidente. Pois não. Poderia fazer usar a palavra por um minuto? Mesmo suspenso? Pois não. Obrigado, Feliciano. Obrigado aos deputados que estão presentes aqui, os convidados. Saudar aqui o doutor Laurence Casagrande, secretário de Transportes da semana passada, homem da DES, e hoje lá na CESP. Trazer aqui um abraço a ele, que nesse período como deputado, o trabalho que ele fez nesses órgãos do governo, principalmente atendendo todas as regiões do Estado de São Paulo. Então, não sou da comissão, mas como parlamentar fiz questão de passar aqui para cumprimentar os nossos convidados, os nossos deputados, o deputado Célia, que está em outra comissão, está chegando, e o secretário, e hoje, presidente da CESP, o Laurence Casagrande, que está aqui acompanhado da sua assessoria, participando, mesmo não sendo mais secretário, mas cumprindo o seu papel, vir esclarecer e falar em função dessa pauta feita por essa CPI. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Bom, a Célia já deve estar a caminho. Vou retomar aqui já a nossa comissão e lembrando que esta é a última, a penúltima comissão, que amanhã será a última para a leitura do relatório. Então, graças a Deus, essa CPI ela caminhou muito bem e eu quero aqui agradecer e parabenizar a presença de todos que estão aqui, ativistas, protetores, ONGs, que também parabenizá-los pela atuação, que sempre aquela atuação persistente, perseverante, muito triste nossa atuação, mas nós não desistimos e não desistiremos nunca. Eu quero aqui, não posso deixar de forma nenhuma, de agradecer e parabenizar, eu tenho muito orgulho dos membros da CPI. Os deputados, os membros da CPI, eles estão aqui com um trabalho suprapartidário. Não importa o partido, que se tem o secretário, alguém do governo que a gente está investigando ou não, os deputados aqui estão desprovidos totalmente da questão de alianças partidárias, e sim com alto sentimento com relação de justiça, o que tem acontecido com os animais. Eu quero aqui parabenizar o meu vice-presidente, Gil Lancaster, pela presença em todas as comissões. Nunca teve não me lembro de nenhuma comissão que o senhor tenha faltado, estivesse ausente. A mesma coisa o nobre relator Pedro Cacá, também, que tenho certeza que fará um relatório que será muito importante para a elucidação de tudo isso que nós viemos debatendo ao longo de todo esse período. E Pedro Cacá também nunca esteve ausente, sempre aqui atuando de forma proba, de forma muito tranquila. Queria também não estar conosco aqui a deputada Ana do Carmo, deve estar a caminho, não chegou ainda. Deputado Wellington Moura também, muito atuante aqui na CPI, sempre presente e nos ajudando muito. Agora acabou de chegar nossa querida Célia Leão. Obrigado, deputada. Deputada Célia Leão também, sempre presente, ajudando, da quórum, lutando junto com a gente todos os dias. E eu estava dizendo agora, deputada Célia, antes da senhora entrar,
que essa comissão tem sido uma comissão suprapartidária, que ela tem trabalhado muito com a questão técnica, a questão de integridade com relação ao nosso trabalho. Deputado Ricardo Madalena, que chegou na nossa comissão, e também André Soares há pouco tempo, por conta de uma reestruturação partidária, mas também estão aqui ajudando muito nessa reta final. Quero registrar a presença do vereador Benedito Furtado, cadê? Está ali, de Santos, que aprovou uma lei agora também proibindo, está com uma liminar. Deputado Ricardo Madalena, acaba de chegar. Parabéns, vereador, pela lei. Estamos lá com um ladinho. Eu acho que o ministro ele errou na interpretação. Não houve outro lado, só houve um lado. Mas eu acho que a gente vai conseguir mudar isso, se Deus quiser, com o PL aqui dessa casa. Se a gente conseguir aprovar e sancionar, a gente vai mudar essa realidade definitivamente no estado de São Paulo. Eu, em nome da Leila, quero cumprimentar todos os nossos ativistas de Santos, né? Cumprimentar, parece que eu vi Nina Rosa aqui também, em algum lugar. A Nina está ali, obrigado, Nina, pela presença. Em nome de qual cumprimento os demais protetores presentes. Também a Raquel, cadê a Raquel aqui do movimento também? Cumprimento você, todo o pessoal do movimento. E registrar a presença também da nossa a querida advogada aqui, Letícia Filpe. O doutor Carlos veio, ó. Está aqui o doutor Carlos, não ouvi. Eu queria, não sei se tem lugar na mesa agora. Tem lugar. Eu convido a doutora Letícia Filpe para fazer parte da mesa e o doutor Carlos Cipro, por favor. Põe aqui. Quero registrar a presença também do deputado Marco Vignoli. Cadê o outro? Não ouvi. Deputado Barros Munhoz, também acaba de chegar. Deputado, está ali. Vignoli está ali, Marco Barros. O nosso secretário Laurence está com audiência boa, hein, Barros, né? Todos os deputados vieram aqui para prestigiar aqui a presença do Laurence. Tudo bem, prazer. Solicito ao secretário da comissão a leitura das atas das duas últimas reuniões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Célia Leão. Havendo conhecimento de todos os pares desta CPI, pedir a não leitura da ata, por gentileza. É regimental, a mesa acolhe o pedido de Vossa Excelência. Aprovado. Eu queria só fazer uma breve introdução. Esta CPI, a questão do embarque de bois vivos, o tema principal, até, secretário, nós aquela oportunidade, até agradeço o senhor e público, quando nós fizemos o convite, mas por conta de alteração partidária, nós acabamos, eu, o deputado Gil Lancaster, acabamos não fazendo parte da comissão mais, porque a vaga pertencia ao partido, a CPI, Comissão Permanente, Inquérito. Então, depois que nós reestruturamos, voltamos, fomos reempossados, então, agora na reta final, agradeço a presença do senhor. Viu? É uma pena que, dessa vez, o ex-presidente do Porto não pôde estar presente. E também agradeço a velocidade e a presteza da entrega do RI, do requerimento de informação. Para quem não sabe, os deputados têm a prerrogativa, como fiscalizador do Estado que de fazer questionamentos. Então, nós perguntamos para a Secretaria, né, fizemos vários quesitos, inclusive tivemos ajuda de alguns advogados, a doutora Letícia Filpe também nos auxiliou em algumas perguntas, alguns questionamentos, e a Secretaria respondeu na íntegra tudo aquilo que perguntamos dentro do prazo regimental. Pena só que chegou para a gente só ontem isso, que houve um problema de mudança de governo, houve um atraso para chegar aqui para a gente. Então, por conta disso que eu enviei para os deputados ontem, né, com atraso, mas acredito que todos devem ter lido. A nossa reunião de hoje, ela vai se pautar basicamente em uma questão central. Não é? A questão é o governo do Estado. Ele tem prerrogativa, ele pode ou não parar o embarque de bois vivos. Existe aí um conflito, né, de pensamento, onde alguns dizem que sim, que o governo do Estado ele tem autonomia para parar com o embarque, existem outros que dizem que não.
que é uma determinação federal e que o porto tem que cumprir. Então, acho que essa é a nossa ideia central. A outra questão é se esses embarques eles estão sendo regulares ou se existe omissão, né, dos poderes, tanto do Estado quanto até próprio do IBAMA, que é quem dá autorização para o porto, ou é diferentemente de Santos, né, porque Santos, o berço ali onde atraca, é privado. Lá em São Sebastião, não, ele é do Estado. Então, o que nós queremos levantar nessa reta final é se existe uma regularidade jurídica nisso, ou se existe uma omissão, ou até alguma conivência dos órgãos com relação a isso. Porque a autorização dentro daqui do RI, que foi bem completa, nós lemos, eu li o que deu para ler hoje na parte da manhã, deu para ver que tem resposta para quase tudo, mas eu mesmo já enxerguei muita irregularidade com relação à questão do IBAMA. No IBAMA, até a entrada do boi do navio, né, que até onde ele fiscaliza, para ele está tudo certo, né? O problema é que a crueldade começa dali para dentro, né? Até quando ele diz que tem a metragem quadrada para cada animal, condiz com a realidade, que é 1 metro quadrado, um boi ele tem no mínimo 2 metros de comprimento, de largura. Se ele tiver 50 centímetros, se o boi foi magro, só ali já deu 1 metro quadrado. Então esse boi não pode deitar. Então, como é que fica a questão da viagem desses animais durante 20 dias, né? O desembarque, né? Alguns que 2 veterinários para aquela quantidade de bois, né? Aquele laudo maravilhoso da veterinária Magda de Santos, não está levando em nada, ninguém está levando nada em consideração com relação a isso, não é? Aquilo que o juiz federal, eu até vou ler mais para frente um pouquinho, a questão onde ele diz da questão do abate, né? Como é que pode? Ele até estabeleceu que um criminoso que for deportado, ele tem que atender o mesmo princípio penal do Brasil, ele não pode sofrer maior. Então, se um boi aqui ele é abatido com processo de insensibilização, qualquer país que ele for, ele tem que obedecer o mesmo princípio. Não é o que está sendo observado. Quer dizer, lá eles estão sendo mortos de forma absolutamente cruel. Então, nós vamos debater aqui sobre a questão de meio ambiente, tudo isso. Nós temos um PL que já passou pela CCJ, que está tramitando, que se nós conseguimos aprovar, vai realmente proibir o embarque de boi vivo pelo Estado de São Paulo. E a matéria ela é totalmente constitucional, porque o Estado de São Paulo ele pode liberar sobre matéria concorrente. Então, conversamos com vários constitucionalistas, advogados especialistas em direito constitucional. Então, eu vou agora já encaminhando aqui para a última questão, dizendo que o relatório amanhã vai ser lido o relatório e, com certeza, aí o relator, e nós vamos votar aí para onde será encaminhado para poder deliberar. Eu queria passar a palavra para a doutora... eu não sei se o secretário quer fazer... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Célia Leão. De forma muito rápida, só antes de Vossa Excelência dar continuidade, convidar a doutora, o próprio secretário e outros membros da mesa para fazer a sua manifestação. Na verdade, até lembrando a nossa última reunião, deputado Feliciano, e aqui agradecer a presença do secretário, e já o senhor aqui disse que da última vez não pôde por causa da mudança partidária, todos nós já sabemos, mas o secretário ele foi absolutamente solícito em querer vir e estar aqui. E eu só queria fazer um registro ao senhor secretário, que o convite foi em forma de convocação por absoluta necessidade regimental, que nós estamos já terminando o nosso tempo da CPI, e não dava para ser convite, precisava ser convocação, mas, obviamente, o senhor sinta-se convidado aqui na nossa CPI, na nossa Assembleia Legislativa. Eram essas minhas palavras, presidente. Eu gostaria apenas pedir aos nobres deputados que aqui, todos que estão na plateia, já estão enjoados de ver os vídeos, né, que nós temos de embarque de animais. Eu gostaria de passar um vídeo de 5 minutos, nem 5 minutos, que 2 minutos, só para que os deputados que não puderem, ou o secretário também, que ainda não viram, ver esse vídeo curtinho, acho que é 1 minuto só. Pela porque ordem, vocês todos já estão... Pela ordem, eu só gostaria de comunicar a Vossa Excelência e todos. Eu vou ter que me ausentar devido à Comissão de Finanças e Orçamento, mas deixei registrada a minha presença e estou a favor 100% de ser contra aos maus tratos aos animais, por isso nós fazemos parte dessa CPI
e estamos ao seu lado, com certeza, deputado, nessa CPI, e conte sempre com a gente, tá? Só vamos ausentar realmente por causa da Comissão de Finanças que a gente vai ter que presidir. Muito obrigado, deputado Wellington, e espero que o senhor conclua lá e volte para cá, porque sua presença é muito importante aqui, como foi durante a CPI toda. O senhor teve um papel fundamental em todos os outros assuntos que nós debatemos aqui. Muito obrigado, deputado. Então, se puder colocar o vídeo, então, por favor, é um vídeo curtinho, só para aqueles que não conhecem. Acho que houve algum problema técnico aí. O problema do som está muito ruim, né? Tem problema no som. Tá sem áudio, né? Muito obrigado. Eu vou, acho que eu vou inverter a ordem aqui. Eu vou já... Algum deputado quer fazer uso da palavra por enquanto ou depois? Eu vou perguntar ao secretário. Secretário Lawrence, na oportunidade que nós conversamos, eu havia perguntado para o ex-presidente do Porto aliás, foi isso até que propiciou a questão do RI, porque eu havia perguntado para ele, para o advogado, para ele conversar com o departamento jurídico, se existia essa obrigação, essa obrigatoriedade ou não. Ou seja, o próprio Samuel Moreira, na ocasião, me ligou também, estava incomodado, o governador na época estava incomodado, se eles poderiam parar ou não, de forma voluntária, esse embarque. E ele ia consultar a advocacia, o advogado do Porto, mas começou uma morosidade muito grande, demorou em dar essa resposta. E aí foi quando eu acabei sendo um pouco mais incisivo na cobrança. E aí, dentro disso, ele acabou dizendo que agora a conversa seria só com a secretaria, não mais com ele. Foi por conta disso que acabamos resolvendo colocar esse assunto na CPI e também fazer o requerimento de informação. O senhor saberia me dizer, enquanto o senhor foi secretário, se realmente existe essa obrigatoriedade do governo assumir esse transporte de boi vivo, ou ele pode se recusar a fazer isso igual as empresas privadas no Porto de Santos? Bem, eu já vou lhe responder, mas boa tarde, senhor presidente, deputado Feliciano Filho. Eu quero, em seu nome, saudar aqui todos os demais parlamentares presentes e saudar todos os presentes também.
E dizer que esse convite, reiterar, esse convite havia sido feito enquanto ocupava a pasta de Logística e Transportes, pasta essa que eu deixei no último dia 13 de abril. E como havia esse compromisso e havendo a convocação por parte dessa CPI, eu achei em respeito ao tema aqui tratado, ao interesse dos senhores parlamentares e do público em geral, e também à instituição do parlamento, eu vim com muita satisfação até para prestar todos os esclarecimentos. Contudo, não respondo mais pela pasta de Logística e Transportes, o que talvez possa limitar algumas respostas. Mas com relação à resposta que a pergunta que o senhor me fez, se é possível fazer-se a suspensão desse tipo de serviço de forma voluntária por parte do governo do Estado, é preciso esclarecer o seguinte entendimento, que era o entendimento que se tinha enquanto ocupei a pasta e que foi me passado pela Companhia Docas de São Sebastião. O Porto de São Sebastião, como todo porto brasileiro, ele é um ente submetido à legislação federal. Quem tem competência para legislar sobre portos é o governo federal. O Porto de São Sebastião ele é administrado por uma companhia de economia mista, controlada pelo Estado de São Paulo, e ele o faz por força de um convênio de delegação da União ao Estado de São Paulo, e o Estado, por sua vez, constituiu essa companhia para que exercesse as atividades de autoridade portuária. Então, a Companhia Docas de São Sebastião, ela cuida das atividades de autoridade portuária por delegação da União. Por se tratar de um porto público, e como o senhor bem ressaltou, diferente de terminais privados, o porto público é preciso que ele precisa que toda carga que seja considerada uma carga lícita, ela pode, desde que requisitada, ela deve ser embarcada. Essa é a diferença de um porto privado. Um terminal privado pode escolher transportar um determinado tipo de produtos, uma determinada gama de situações em função da questão da lucratividade, e para evitar que todos aqueles que queiram exercer funções de comércio exterior, para que se evite que eles sejam tolhidos dessa possibilidade constitucional de comércio exterior, a União mantém alguns portos públicos onde toda a carga considerada lícita ela é embarcada. Não é o porto que escolhe a sua carga. O porto apenas deve conceder as condições para que os navios possam atracar e para que os operadores portuários, escolhidos pelo exportador ou pelo importador, possam ali atuar para o embarque de sua carga. A escolha desse material segue regras previamente estabelecidas, que levam em consideração a precedência e a capacidade do porto, e dessa forma o porto dá vazão às cargas consideradas lícitas e autorizadas na sua licença ambiental. Então, o porto não tem como barrar uma carga se esta carga é considerada lícita e se essa carga é prevista na sua licença ambiental de operação. Para completar só, secretário, ex-secretário, né? Agora o seguinte, eu queria saber se, por exemplo, com relação à questão da licitude, mas se esse transporte estiver carregado de problemas ambientais e problema de crime de maus tratos, no seu entender, o porto não seria corresponsável por isso? Veja, novamente dizendo, a autoridade do porto, ela diz respeito às questões vinculadas às atividades dentro do seu perímetro, que é o perímetro portuário. Ou seja, a fiscalização anterior, e especificamente no caso dos embarques de animais vivos, ela é feita pelas autoridades fitossanitárias e ambientais. Ou seja, chegando a carga e havendo autorização por parte da autoridade competente de que aquela carga está corretamente, o embarque é feito. Isso não é feito pelo porto. O porto, no caso específico de embarque de animais, nem os funcionários do porto trabalham diretamente na operação. Essa é uma obrigação
passada ao agente portuário contratado pela empresa e fiscalizado pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério da Agricultura e um pouco mais indiretamente pelo IBAMA. Ou seja, o porto, na verdade, ele é mais responsável pela questão de logística. Pela questão do aportamento. A autoridade marítima ela deve garantir as condições de segurança para que seja feita a atracação, a devida atracação do navio, e ela deve propiciar os ambientes para as fiscalizações envolvidas nessa atividade. Então, por exemplo, se houver tripulação que deixe o navio e venha pisar em solo brasileiro, é preciso que o porto provenha as condições de trabalho da Polícia Federal para atividade de imigração. Se há ali um trânsito de cargas, é preciso que o porto provenha as condições para que a Receita Federal possa fazer a fiscalização de cunho aduaneiro. E se há ali uma movimentação de cargas com restrições fitossanitárias, é necessário que o porto permita a atuação do Ministério da Agricultura, da Anvisa e demais autoridades vinculadas a essa fiscalização. Mas não é o porto quem decide isso. O porto só tem que garantir as condições de segurança de atracação e de envolvimento de mão de obra naqueles casos onde a mão de obra portuária é acionada. Para isso, o porto tem um órgão, que é o órgão gestor de mão de obra, que trabalha em parceria com a autoridade portuária. A última, antes de passar a palavra, eu queria só, então, só enfatizar que, na sua resposta, o senhor está dizendo que, mesmo que o governador falar, não quero mais transportar bois aqui, a única forma que ele teria era de romper o contrato com o governo federal e falar, não quero mais atividade portuária, eu não posso me restringir a uma única carga. Porque eu li aqui o contrato que foi feito entre a União e o Estado, que ali diz que tem um momento que ele pode desistir do trabalho em conjunto, né, desde que ele faça isso com antecedência. Quer dizer, então, unilateralmente, ele não pode falar, olha, ele pode só falar, não quero mais proceder continuar com esse convênio, ou ele não pode apenas falar, esse tipo de carga, seja boi, seja qualquer tipo, eu não quero mais utilizar no porto. Ele não tem essa autoridade, não tem essa prerrogativa. Seria isso, secretário? O entendimento que a Companhia Docas me passou à época em que ocupei a Secretaria de Logística e Transportes, e a qual me parece correto, é o seguinte: primeiro ponto, deputado, o porto não é do Estado, o porto é da União. Então, se o Estado, por um acaso, queira romper o convênio com a União, o porto continuará operando, só que gerido pelo governo federal e não mais pelo governo estadual. Ao governo estadual cabe apenas uma delegação. Esta delegação exige que o porto seja mantido dentro da sua característica de porto público. E dentro da sua característica de porto público, ele não pode trazer restrições ao embarque de cargas consideradas lícitas. Então, isso não é um assunto de competência do governo do Estado de São Paulo. Isso é um assunto da legislação portuária, que é de competência da União. Entendi. Ou seja, essa licitude não é aferida por ele, sim por outros órgãos, como Secretaria, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA... Todos eles federais. Todos eles federais que atestam essa licitude ou não. Quer dizer, não cabe ao porto, à instituição do convênio, fazer esse tipo de análise, entendi. A responsabilidade do porto é que haja condições de segurança suficiente para que esse navio possa atracar em segurança, para que o perímetro seja devidamente vigiado do ponto de vista de segurança e de preservação do espaço nacional, uma vez que ali é uma área considerada fronteiriça. Então, cabe ao porto essas atividades de segurança e, a partir daí, concedidas essas condições, competirá aos operadores portuários, em parceria com os exportadores ou importadores, ou seja, os movimentadores das cargas que passam pelo porto, a ação de carregamento ou descarregamento dessas cargas. Do ponto de vista de licitude da carga, isso é feito pela autoridade federal competente que analisa o assunto. Então, no caso específico do embarque de animais, nesse caso, por exemplo, quem autoriza a abertura da porteira do caminhão, ou seja, daquela porta do caminhão por onde o animal vai sair e vai ingressar até o navio,
é um fiscal federal. O Porto não tem nenhuma gestão sobre isso. E todos os funcionários envolvidos nessa atividade e operação são funcionários contratados pelo exportador e o seu operador portuário envolvido nesse trabalho. Eu quero passar a palavra para os advogados, não sei qual de vocês, os dois, preferem falar primeiro, que fizeram um estudo, né? Quiser, por favor, doutora ou doutor Carlos. É que eu estou com umas perguntas na minha cabeça, vou esquecer. Eu posso começar? Por gentileza, pode. Olá, secretário, como vai? Tudo bem? Está funcionando Vai o isso? microfone. Começando... Só um minutinho, por gentileza. Quero anunciar a presença da deputada Ana do Carmo, também a presidência do deputado Gilmar Mendes. Gimenez, cadê o deputado? Ah, está ali atrás. E o óculos, deputado, eu estou, acho que início de catarata, a idade do Gilmar Mendes, o Paulo pensou, todo mundo ia jogar. Gilmar Gimenez, nosso querido deputado, veio prestigiar aqui nosso CPI. Muito obrigado. Por favor, doutora. Olá, secretário, como vai? Bem. A minha pergunta primeira é a seguinte. O Porto de São Sebastião, ele é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, cuja a criação foi autorizada por lei estadual. Então, ela é uma sociedade mista estadual. Ela organiza e fiscaliza toda a atividade que acontece no Porto de São Sebastião. Então, a minha pergunta primeira é, se, por exemplo, o embarque de bois ele está envolvendo, e isso já foi comprovado por laudos, crime ambiental de maus tratos aos animais. Então, se está comprovado que houve um crime dentro do navio e a sociedade mista é estadual, não existe nenhuma responsabilidade da Companhia Docas de São Sebastião? Olha, eu não sou o maior especialista em atividade portuária, lamento o fato desse convite ter chegado após, inclusive, a saída do presidente da Companhia Docas e do seu staff, que talvez poderia lhe responder essa questão com muito mais propriedade. O que a Companhia Docas faz é se cercar nesse sentido, para que não haja a prorrogação, é se cercar de medidas prévias das autoridades que têm a competência de fiscalização. Então, novamente, as atividades são feitas somente, o embarque só é iniciado, e essa é a exigência que a Companhia Docas tem e apresenta, após a autoridade federal competente, neste caso a Receita Federal e o Ministério da Agricultura, dizerem que aquele embarque está adequado. Porque ninguém melhor do que a autoridade competente para avaliar essas questões do que eles dizerem. E, a partir daí, o embarque é começado. Então, essa é uma posição que a própria Companhia Docas tomou. Ou seja, quando a autoridade competente diz, olha, a situação está correta e pode-se iniciar o embarque, então o embarque é iniciado. Com relação às questões vinculadas a crime ambiental, no próprio requerimento de informações, houve 2 visitas do IBAMA ao Porto com essa causa específica, e ambas as 2 visitas, conforme os relatórios que foram anexados pela autoridade portuária no requerimento, não atestam, ou seja, não informaram haver qualquer irregularidade ou ilícito nesse sentido por parte daquela autoridade. Isentaram a autoridade portuária de qualquer ilícito ambiental nessa atividade. Então, baseado nisso, eu me permito discordar de que o Porto venha a ser omisso ou venha a concordar com esse tipo de circunstância. Mas é que, na verdade, o laudo não foi feito por veterinários, né? Na verdade, o laudo foi feito por técnicos do IBAMA e, obviamente, eles não atestaram maus tratos porque eles não estão aptos a atestar maus tratos. Quando foi feito o laudo por veterinários e por um biólogo da Unicamp, eles atestaram maus tratos em Santos. Então, tendo em vista que todo crime ambiental e toda infração ambiental tem responsabilidade solidária, talvez o Estado de São Paulo, e a gente sabe que não há hierarquia entre os entes da federação, e, portanto, a CETESB tem poder também para entrar nessa história e fiscalizar esses crimes ambientais que estão ocorrendo dentro dos navios,
me causa surpresa que a Companhia Docas de São Sebastião, sendo uma empresa estadual, não fiscalize, porque também no estatuto está lá que uma das obrigações é de fiscalização do que acontece dentro do porto. Quanto a Santos, apesar da empresa ser federal, a CODESP, também a gente vê uma responsabilidade da CETESB em fiscalizar o dano ambiental que ocorre. Então, os crimes que aconteceram dentro do navio, e são crimes comprovados. Então, assim, eu pergunto, como não responsabilizar o Estado de São Paulo pelo que está acontecendo dentro dos navios? A Secretaria de Transportes, ela também é responsável pelo que acontece nos portos e, portanto, tem a responsabilidade solidária de todos os órgãos envolvidos, tanto da Secretaria de Transporte como da CETESB. Então, eu me pergunto, qual é o motivo para o Estado de São Paulo não proibir os embarques, uma vez que isso envolve crimes de maus-tratos? Essa é a pergunta? É uma Qual o pergunta. motivo? Minha senhora, Pede o eu Estado. esqueci o nome da senhora, por favor. Letícia. Letícia. Doutora Letícia, qual a situação hoje? Novamente, infelizmente, eu não posso responder pela pasta nesse sentido. A instrução que recebi enquanto secretário e que foi amplamente discutida era sempre em defesa da legalidade. E assim nós tomamos diversos procedimentos no sentido de manutenção dessa legalidade. Eu, novamente, reitero, eu não sou especialista, não sou um operador do direito e nem um grande especialista em direito ambiental. Mas me parece que, havendo a visita da autoridade ambiental competente, porque o porto é competência do IBAMA, e essa autoridade ambiental atestando a regularidade da atividade que vinha sendo realizada ali, me parece que o porto tomou as providências que lhe cabia naquele momento. Eu queria, obrigado, doutora Letícia, por enquanto, secretário, eu queria só colocar para todos que estão aqui, que obviamente não tem o conteúdo do RI, do requerimento de informação, né? Então, eu vou só ler aqui os questionamentos, né, para que as pessoas possam apenas se situar. O item 1, que nós perguntamos no requerimento de informação, que foi assinado pela maioria dos deputados dessa CPI, perguntou: o Porto de São Sebastião possui licença da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, do CETESB, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, para transportar bois vivos? Então, aqui, obviamente, não vou ficar lendo isso daqui, a gente ficaria até à tarde. Mas houve aqui na RI a resposta mostrando que lá é uma questão competência do IBAMA, né, mais do IBAMA, com uma certa discordância aqui da doutora Letícia. Só para vocês situarem e acompanhar o raciocínio aqui do nosso debate. O item 2, solicito relação de empresas exportadoras de bois vivos, bem como a cópia dos respectivos contratos sociais em nome dos sócios e sua qualificação, bem como dos exportadores pessoas físicas, porque, incrível que pareça, tem lá um exportador de pessoa física que deve exportar como produtor rural, né, porque a questão, existe uma isenção, né, quem exporta animais, então não vou... Mas aí houve aqui a resposta da Secretaria com o nome de todos os exportadores. São 6 exportadores, até eu vou ler depois para vocês o total dos bois exportados, foi respondido ipsis literis. Só não o nome dos sócios, mas isso a gente vai conseguir na junta comercial, porque realmente o porto só tem um contrato jurídico, né? Então, o item 3 especificação da quantidade de cargas exportadoras durante o ano 2017 e 2018. Então, tem a tabela aqui. Então, foram 75 mil bois durante o período 2017 e 2018. Quarto, solicito cópia das respectivas licenças da CETESB, IBAMA, referente à empresa exportadora de bovinos. Então, eles não têm, porque isso não é com relação à empresa direta, eles não têm, mas eles têm a do porto, que nem o secretário disse, foram 2 vezes que o IBAMA foi. E as 2 vezes que eu li aqui o relatório do IBAMA, as 2 vezes eu não sei, o IBAMA realmente está prestando de serviço à sociedade. O próprio fato de eles liberarem e transportarem a responsabilidade de caça de javali para a sociedade é uma pura irresponsabilidade do IBAMA, né? Quer dizer, o que está acontecendo, isso já debatemos aqui em reuniões anteriores, né? Até a deputada Célia fez questão de passar os vídeos para que todo mundo sentisse e visse como os animais porcos estão sendo abatidos com 20, 30 cães despedaçando o porco. Quer dizer, o IBAMA errou. Até tive um evento esses dias contra
o projeto de um deputado que ia liberar a caça, estava lá um representante do IBAMA que reconheceu o erro, né? Quer dizer, o IBAMA está querendo transferir para a sociedade um ônus que é dele. Se tiver que ter controle populacional, o IBAMA não pode fazer isso. Mas, graças ao Estado de São Paulo, a Constituição do Estado, ela proíbe, ela veda isso, né? Ela veda essa prática aqui no Estado de São Paulo, que está acima da regulação do IBAMA. E o IBAMA, eu acho que ele está precisando de serviço, inclusive com relação aos bois. Quer dizer, se pegar o laudo da Magda, lá de Santos, doutora Magda, e mais o que o doutor Djalma, juiz federal, ele elencou na questão da autorização do liminar, mostra que o IBAMA está na contramão. O que mais me preocupa, acho que preocupa os membros dessa comissão, que são deputados sérios e comprometidos, é o que está acontecendo nesse país. O IBAMA não está isento disso. Ele é ligado ao Estado. Isso envolve muito dinheiro, não estou fazendo acusação formal a ninguém. A única coisa que eu vou propor é que essa reunião de hoje é muito importante, porque, e mais uma vez, eu quero agradecer aos deputados da CPI, que já estávamos quase encerrando, resolvemos fazer essa reunião logo para encerrar com chave de ouro. Porque isso que está sendo discutido aqui, que está sendo gravado, filmado, isso vai estar no relatório e vai ser encaminhado. Eu sugiro aqui que nós encaminhemos para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria do Estado e para o Ministério Público de São Sebastião. Porque aqui não é nós estamos aqui apenas apurando, ajudando a apurar como inquérito que é a CPI. Agora, quem vai a fundo para saber se tem lavagem de dinheiro, disso ou não tem, não somos nós. Eu tenho uma leve suspeita, mas não estou acusando ninguém aqui, deixar bem claro. Mas, para mim, como tributarista que fui, e pela vontade a voracidade de exportação de gado vivo contra, inclusive, o Sindicato dos Abatedouros do Brasil, que são contra, né? Teremos um evento agora no Paraná, não sei se teve ou vai ter, ela está sabendo agora, quer dizer, lá com a deputada, com a nossa colega deputada Regina Becker, chamando o pessoal, inclusive, que trabalha com insumos, havendo desemprego e tudo isso, quer dizer. Então, não é nós, mas a CPI é um instrumento muito forte para que a gente possa levar isso às autoridades competentes que têm certeza que vão fiscalizar, que vão saber a fundo, né, que isso não está me cheirando nada bem. Nós temos autorização do IBAMA, grande coisa, o IBAMA só está fazendo coisa que é eticamente e tecnicamente duvidoso. Né? Nós sabemos que é composto por seres humanos e tudo que está acontecendo no Brasil é por conta de seres humanos. Então não adianta querer se esconder através do que o Ministério aprovou, é grande coisa. O Blairo, que é o Ministério que mais está fazendo isso, sabe as notícias que tem dele. Né? O governo federal, quando... Desculpe, eu vou ter que me alongar um pouco só nesse assunto, deputados, mas eu quero deixar isso bem claro. A vergonha do deputado do Temer, do presidente, que eu tinha uma maior consideração, e hoje eu repudio, por conta daquele dia, inclusive, daquela manifestação que teve em Santos, né, que eu fui lá, inclusive, para falar, mas não me deixaram nem subir para falar, sobre que não subia a política, mas eu ia dar a notícia, que o Blairo estava ali negociando para derrubar aquela liminar, né? Quer dizer, e derrubou. Quer dizer, como é que pode? É uma reedição do caso Friboi. Um governo federal entrar na briga para defender uma única empresa privada. A véspera de uma eleição, o que cheira isso para o Brasil? É um tapa na cara da sociedade. É mais uma vez, é uma reedição do caso Friboi. É uma imoralidade sem tamanha. Se estivesse defendendo o interesse da sociedade, não, defendendo o interesse de uma empresa, uma única empresa, fez com que derrubasse a liminar. Então, gente, esse é o país que nós estamos vivendo hoje. Essa imoralidade, essa pouca vergonha. Então não adianta a gente ficar escondendo atrás de órgão. Não estou aqui acusando de forma nenhuma, secretário, pelo amor de Deus, essas palavras não são para o senhor de forma nenhuma, mas eu quero dizer a pouca vergonha. Eles ficam se escondendo através de laudo de empresas e de gestores que não têm a menor responsabilidade com o Brasil e com a verdade. Então, gente, eu acho que essa CPI, ela é para isso. Né? E aqui, duvido que tenha algum deputado aqui, membro aqui, que vai aliviar. Duvido. Conheço a integridade de cada deputado que faz parte dessa CPI. Nós vamos fazer um relatório, se Deus quiser. Quero ver, passar a palavra. Quer falar, doutor? Passar aqui, doutor Carlos Cipro, por favor, doutor. Obrigado, deputado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, doutor Carlos. Primeiramente, obrigado pelos esclarecimentos. E eu tenho, acho que é só uma pergunta, e que é no intuito de esclarecer mesmo uma dúvida para quem vem trabalhando nessa questão há alguns meses. É o seguinte, a Constituição do Brasil, no artigo 225, fala da responsabilidade de todos pelo meio ambiente equilibrado e por prevenir que os animais sejam submetidos à crueldade. Da mesma maneira, o artigo 170 da Constituição fala que as atividades econômicas são livres, no entanto, devem respeitar o meio ambiente.
O 23 fala da competência concorrente de União, Estados e município para tratar do meio ambiente. E a Lei de Crimes Ambientais também coloca a responsabilidade de todos para que os crimes ambientais sejam evitados. Concorrentemente a isso, eu milito nessa área há algum tempo e eu posso atestar a competência, talvez, internacional, e acho que é o melhor órgão do Brasil, com certeza, da CETESB, melhor órgão ambiental do Brasil. Extremamente competente, extremamente técnica e praticamente livre de interferências políticas. O senhor já vai entender por que eu estou dizendo isso. Paralelamente a isso, nós temos um fato que não está sendo tão abordado, que é o seguinte: se pegarmos do Porto de Santos, o litoral paulista, do Porto de Santos até o Porto de São Sebastião, passando por Caraguatatuba e Ubatuba, que é o caminho dos navios, nós temos nem sei quantas unidades de conservação. Muitas delas estaduais, unidades de conservação marítimas estaduais. Logo, é interesse precípuo do Estado de São Paulo proteger essas unidades de conservação. Paralelamente a isso, temos o fato já bastante comprovado de que não há fiscalização na ida dos bois das fazendas até o porto. Sabemos que a fiscalização é difícil, são muitas estradas e tudo mais. Somado tudo isso, todo esse apanhado que eu fiz, eu queria entender o seguinte, e dado o flagrante crime que está acontecendo, além do potencial de destruição ambiental que existe nessas unidades de conservação, não seria minimamente perspicaz por parte do Estado de São Paulo, por parte do Porto de Santos, por parte do Porto de São Sebastião, e mesmo do governo, da administração direta do governo do Estado de São Paulo, requerer um laudo da CETESB para testar a capacidade, a segurança do exercício dessa atividade de transporte e exportação de gado vivo? Porque, assim, se o Estado de São Paulo possui um órgão tão capacitado, e se a competência é concorrente para proteger o meio ambiente, por que ficar tão fiel à colocação do IBAMA, à colocação de outros órgãos federais, sendo que, em primeiro lugar, todos são competentes para proteger o meio ambiente. Em segundo lugar, todos os participantes do crime ambiental, inclusive os omissos, são responsáveis por ele. Não seria minimamente perspicaz por parte do governo do Estado de São Paulo, na sua opinião, requerer um laudo, um estudo, um parecer da CETESB para tentar clarear essa questão? Doutor Carlos, novamente, a minha opinião agora vale muito pouco. Eu acho que essa é uma pergunta pertinente, podia ser encaminhada ao secretário do Meio Ambiente, nesse sentido, que é quem está vinculada à CETESB. Com relação à questão da atividade do porto, eu vou citar uma lei complementar, com perdão dos doutores advogados aqui, de talvez citar o número errado, eu não sei se é a lei complementar 101 ou 111, mas ela atribui as responsabilidades de concessão de licença, ou seja, do processo de licenciamento. E ela diz o seguinte, e nessa lei, ela diz: quem licencia é quem atribui a compensação ambiental e é também quem fiscaliza. E a atividade de execução, de atividade portuária, que é aquela que estava até maio vinculada à aquela que está vinculada à Secretaria de Transportes, a qual eu presidi, eu secretariei até 13 de maio, ela é de atribuição específica do governo federal. Então, e ela, a competência para isso é do IBAMA. Você faz isso até em respeito a um outro princípio do direito, que é o princípio da coerência e da competência natural que se tem. A lei, já que a lei atribui, é a quem você segue enquanto empreendedor, enquanto executor. Agora, eu acho que essa pergunta poderia ser dirigida ao secretário do Meio Ambiente,
a quem poderia atuar de próprio ofício, uma vez que a atividade ambiental, especificamente a CETESB, está vinculada à pasta dele. Então, isso eu acho que é uma pergunta pertinente a ser feita ao secretário de Meio Ambiente. O deputado André Soares teve que se ausentar. Ele pediu para fazer uma colocação que eu acho pertinente, muito embora parece-me que fizeram aqui em São Sebastião um local para colocar esses bois até o dia do embarque. Ele disse se é de competência da Secretaria de Transporte e Logística, questão de transportes em terra, ou seja, teve viagem que demorou mais de 17 horas. Quer dizer, então isso está tipificado dentro das rodovias. Né? Essa fiscalização, deputado, é da Secretaria da Agricultura. Da Agricultura. O transporte logística não se atém a essa... Não, a questão da viagem, das condições, ela é da competência da Secretaria da Agricultura, que tem um núcleo específico para isso. Bom, terminando de ler aqui, eu acabei interrompendo, só faltam poucos itens. Então, a questão da CETESB, que eu parei aqui, que eu falei da questão da responsabilidade do IBAMA. A quinta pergunta foi a especificação de relatórios detalhados de todos os contratos e convênios do Porto de São Sebastião firmados com exportadores e governo federal. Anexar cópia de contratos e convênios que foi anexada, do qual nós nos referimos agora. Balanço de receita e despesa do Porto de São Sebastião. 8. Solicito cópia de autorização de todos os órgãos gestores das unidades de conservação situadas em torno. Então, eu queria dizendo que isso daqui, o que vale é realmente a autorização só do IBAMA e do CONAMA, que todas as outras não são pertinentes. 8º, o Porto de São Sebastião possui todos os estudos relatórios do impacto ambiental de IARIMA, referentes a atividades portuárias, incluindo as exportações de animais vivos e as respectivas licenças, anexar cópia. Então, mais uma vez, conforme já mencionado, a regularização da atividade do Porto de São Sebastião seguiu o procedimento definido pelo IBAMA e pelas relações portuárias consolidadas na resolução do CONAMA. Então, praticamente está centralizando tudo isso e os outros órgãos aqui, até que eu tenho certeza que a advogada, a doutora Letícia, tem um posicionamento com relação a isso. 9º, o Porto de São Sebastião possui um planejamento para desembarque emergencial de cada acidente, defeito mecânico de navio, qualquer eventualidade. Então, eles mandaram aqui um relatório que é por responsabilidade, inclusive, dos exportadores. E o Porto Santos, a última, possui um plano de gerenciamento de resíduos. Também mandaram aqui o relatório, que não daria para colocar tudo agora aqui, que seria ausentado. Doutora, quer falar sobre a questão do IARIMA? Tem alguma coisa para ponderar? Eu quero. A gente sabe que o monopólio da exploração dos portos é da União, só que o porto fica em área estadual. Então, como eu já falei, não existe hierarquia entre os entes da federação, então o porto ficando em área estadual, ele também tem que obedecer às regras de meio ambiente de São Paulo. Com relação à CETESB e ao IBAMA, eles têm que agir em conjunto, porque, como a gente já viu, a competência é comum. O que eu percebi, até hoje, não foi apresentado, não foram apresentados nem na ação judicial, na ACP que a gente propôs, e nem agora as autorizações de cada órgão gestor, de cada unidade de conservação, que são todas estaduais, de São Sebastião. Elas têm que apresentar a autorização delas para as atividades do porto. Eu não tive acesso até hoje. Eu gostaria de saber se existem essas autorizações. Bom, vamos lá. Doutora Letícia, elas não existem. E eu vou explicar para a senhora por que elas não existem. A atividade do Porto de São Sebastião teve início na década de 1960. E, àquela época, a legislação que cuidava das questões ambientais era muito diferente, muito mais simplista do que essa. Então, o Porto de São Sebastião, a operação do Porto de São Sebastião não foi precedida de um EIA-RIMA, porque ele é anterior à lei que estabelece o EIA-RIMA. Ela foi feita através de uma licença de operação de regularização. E, para isso, como é um porto que já existia antes da exigência de se ouvir todos os núcleos de preservação e
os centros de conservação, essas manifestações elas não existem para a licença de operação vigindo hoje no porto. Diferente do projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, que passou por um processo de licenciamento ambiental para a obra de expansão, e essa obra de expansão, sim, foi feita a posteriori já da mudança de legislação, e essa ouviu todas os núcleos de preservação e todas as outras demais autoridades necessárias à sua manifestação. Mas, no caso da operação do Porto de São Sebastião, tal qual ela se dá hoje, ela é uma operação anterior à lei, então ela não tem essas autorizações. Isso a gente respondeu aqui no item 7 do requerimento, o Porto responde isso no item 7, e, se me permite, eu vou ler a resposta, que diz: como as operações do Porto de São Sebastião tiveram início na década de 1960, o rito de regularização ambiental da operação, que culminou com a licença de operação 908/2010, seguiu o procedimento definido pelo IBAMA para instalações portuárias consolidadas antes da Resolução CONAMA 01 de 1986, porque o porto é anterior a isso. E, portanto, não houve a necessidade de tais autorizações, e nem seria pertinente ao caso. Então, a licença não exigiu isso, porque o porto é anterior à legislação vigente. Eu queria só, um dos relatórios do IBAMA, relatório de vistoria número 51, 2017, eu tenho Caraguatatuba e SUPS-SP. É muito longo, só vou colocar uma questão. Não foram observados indícios de poluição ambiental nas vias de acesso ao porto ou nas dependências à área portuária, bem como não foi identificada qualquer ação ou omissão possível de enquadramento no artigo 32 da 9.605. Quer dizer, é brincadeira uma coisa dessa, né? Quer dizer, os seguintes itens foram observados durante a inspeção. Precisa fiscalizar essa pessoa, saber quem é essa pessoa, identificar quem é esse inspetor que foi lá. Precisamos saber quem é essa pessoa que escreveu isso. Né? É um ser humano que escreveu isso, que está suscetível a muita coisa. Né? Depois ele vem aqui, olha, que absurdo. Está aqui, ó. Vou resumir aqui. Foi relatada ao responsável pela operação de embarque de utilização... foi relatada pelo responsável pela operação de embarque a utilização de bastões de choque para utilizar o encaminhamento de acondicionamento dos animais no recinto no interior de navio, deputada Célia. Aquilo que nós conversamos aquele dia, que os bois chegam exauridos, deputada do Carmo, ele não consegue subir no navio, eles colocam o bastão de choque no ânus, para que o boi possa gastar as últimas energias para subir para o seu calvário. Né? Então, isso aqui para ele é normal, tudo isso é normal. Os recintos apresentam tamanhos que variam de 15 a 20 metros, conforme pode ser verificado pelas plantas do navio, apresentadas no anexo tal. Foi observada a presença de 15 a 20 animais por recinto, um animal por metro quadrado, então ele não pode deitar. Como é que ele deita? Né? Quando você pega um tronco, o tronco é aquele local onde você põe um boi para você vacinar, ele tem no máximo 50 centímetros, que é para o boi poder ficar fixo. Então, quer dizer que nessa medição, o boi não consegue deitar. Se deitar, pode ver, aqui ele diz que alguns bois foram mortos por pisoteio. Porque conforme um deita, um cai, os outros, deputados, caem em cima e pisoteiam. Né? Quer dizer, é um navio feito para ganhar dinheiro. Tudo isso aqui, nós estamos reunidos aqui por conta da ambição do ser humano. Tudo que está regindo esse absurdo que estamos discutindo aqui é dinheiro. Não é levado em consideração nada, é dinheiro. Né? E aí, cidadão continua aqui, olha. Os recintos de 15 a 20 metros, 15 a 20 animais por recinto, figura número 5, variando em função do tamanho dos animais e ligeiras diferenças do tamanho dos recintos, ligeiras diferenças. Os recintos são forrados com maravalha. Primeira utilização dos bois já era maravalha. A primeira. Já acabou. Será que eles têm estoque de maravalha até lá? Eu lembro quando encontrei a Leila, o Éder e a doutora Magda, na saída do navio, eles estavam cheirando. 20 metros eu senti o cheiro de amônia, do que era, de amônia. Existem relatos que bois chegam cegos lá por conta disso. Quer dizer, a Leila entrou no navio insuportável que era. Quer dizer, então, se coloca o maravalha aqui, deputado Pedro Cacá.
Quer dizer, como é que pode a primeira defecação, os bois defecaram, acabou a maravalha, né? Então, será que tem estoque para maravalha, para feno, água, né? Para tudo isso, né? Então, para todos esses animais, lá informado e verificada a origem desse produto, é certificada e produzida com madeira de reflorestamento. Olha que beleza! Para dar ênfase a uma coisa, para tentar botar uma florzinha em alguma coisa, enfeitar, tem que colocar isso, né? Foi verificado que os animais apresentavam, quer dizer, tanto cuidado com o negócio de madeira de reflorestamento, que tem que ter, obviamente, e as outras questões, então, são negligenciadas, né? Produzidas com madeira de reflorestamento. Foi verificado que os animais apresentavam um comportamento tranquilo, com vários indivíduos deitados, lógico, né, e descanso, e apresentando comportamentos normais e condições de confinamento. Depois de viajar 15, 16 horas, como é que ele queria que os animais estivessem? Deitados, lógico, cansados, exauridos, né? Então, cada um dá a interpretação de acordo com aquilo que lhe convém. Essa que é a grande verdade, né? Então, está aqui, cuidados gerais com animais, informando que durante a viagem, que o navio conta com a disponibilidade de 2 veterinários, gente. 2 veterinários para milhares de animais, deputada Célia Leão, deputada Ana do Carmo. Quer dizer, e durante todo o trajeto, foi realizado o contato com esses profissionais, que trabalham visando minimizar as perdas comerciais. Aqui ninguém falou em vida, em perdas comerciais. É só dinheiro que rege isso, né? Representadas por óbitos durante o transporte. Em caso de falecimento, de ferimentos dos animais, existem meios para o sacrifício dos mesmos. Sacrifício, não é eutanásia. Sacrifício é... O que é sacrifício? Sacrificar, o nome já disse. Eu vou me sacrificar por você. Quer dizer, a palavra sacrifício. Não é eutanásia, que é aliviar um sofrimento que nem cura, é sacrifício. Não é? Então, sacrifício dos mesmos. Foi informado que, eventualmente, ocorrem 3 a 4 mortes de animais durante o trajeto em decorrência de brigas ou pederastria, que é pisoteamento, eu acho, né? Deve ser. Entre os animais machos, essa informação indica uma taxa de morte de 0,0 duvido de rebanho transportável. Depois, embaixo, para não me alongar muito, vou pular esse parágrafo aqui. Foi informado que a taxa de renovação de ar, aí a Leila pode falar melhor do que ninguém, foi informado que a taxa de renovação de ar é de 95 a 120 vezes por minuto. Foi observado em campo adequada à ventilação dos recintos. Será que ele é tanto acima... Será que ele entrou em outro navio e errou? Acho que ele entrou em algum navio de turismo, alguma coisa. Bom, quero saber se algum deputado quer usar a palavra ou se mais algum advogado quer fazer uso, mais alguma questão levantada? Não, na verdade, eu só queria observar que eu já tinha lido que a questão de ser anterior à lei, a questão das unidades de conservação, mas eu queria lembrar que, como o meu colega Cipro falou, a competência dos entes da federação é comum no cuidado com o meio ambiente. Então, ainda que não tenha exigência, todos os órgãos do Estado, dos municípios e da União, eles têm que estar atentos ao meio ambiente. Ainda que não tenha exigência, você tem que cuidar para que esse meio ambiente esteja sempre seguro. Se depois houve uma lei exigindo essas licenças, essas autorizações, deveriam ter sido procuradas. Essa é uma observação que eu queria fazer. E outra coisa esse laudo do IBAMA, só a descrição desse laudo, ainda que o laudista tenha concluído pela não existência de maus-tratos, mas só a descrição que ele faz já é maus-tratos pela lei. Então, é um crime que está acontecendo no interior do navio. Então, eu repito aqui, eu gostaria muito da atenção da Secretaria de Transportes, porque todos os órgãos estaduais e empresas estatais que estão envolvidas nisso, elas são responsáveis por este crime. Elas são responsáveis solidárias. Então, eu gostaria de saber qual que é a posição
da Secretaria de Transportes com relação a esses crimes que ocorrem dentro do navio. Se há intenção de tomar alguma atitude com relação a isso. Eu sei, o senhor já explicou que não tem competência, mas, de repente, como um órgão que cuida desse meio de transporte, cuida também do que acontece nos portos, e como fiscalizador e administrador dos portos, do que acontece lá, se a secretaria tem a intenção de começar a se preocupar com esse assunto. Antes só do secretário responder, eu queria só salientar que, assim, infelizmente, o secretário Lawrence não é mais secretário desta pasta, né? Ele foi, Essa não seria a minha resposta. não é mais. Obviamente que nós questionaremos o novo secretário, com certeza. Mas isso também, dentro de um contexto geral, se isso, no final, nós acabamos de rápido, né, Célia? Puxa, vamos chamar o Lawrence aqui, porque é o único que está aqui. Quem é o novo que assumiu? Foi numa transição, nós tínhamos 10 minutos de encerrar o prazo regimental de fechar a CPI, para a gente poder montar esse evento que a gente queria montar lá atrás, no dia 10, que estava marcado, que inclusive teria vindo junto o presidente do Porto, que também não é presidente, mas no Porto. O problema de governo é isso, né? Quando você está tratando uma pessoa que está quase no final, muda. Aí começa tudo de novo, né? Então, nós sentimos isso, a Célia mais do que eu, que a Célia está no 7º mandato, né, Célia? Estou no 3º. Quer dizer, nós sentimos isso. Quando você está encaminhando, mudou uma coisa em uma secretaria, quando você vai para o desfecho final, agora não é mais, agora mudou o secretário, tem que começar, mudou o delegado, mudou não sei o quê. É dinâmica, infelizmente, que nem banco, não muda o gerente do banco. Então, infelizmente, é assim. Agora, eu acho que, assim, todas essas colocações agora, colocações pertinentes, muito pertinentes aqui pela advogada Letícia e pelo doutor Carlos também, eu acho que isso daqui nós temos que levar em consideração para até a conclusão do relatório. Eu gostaria, porque, assim, aí quem vai apurar a responsabilidade de quem, em que tempo, obviamente, se tiver alguma corresponsabilidade, o secretário Lawrence vai responder durante a vigência do mandato dele, com certeza, né? Agora, o que nós estamos querendo aqui, gente, é buscar caminhos para parar com isso, né? Então, eu acho que um caminho que nós estamos indo já para o encerramento, que nós praticamente já esgotamos todas essas questões, mas eu quero só deixar claro assim, nós temos algumas... primeiro que nós vamos desistir nunca. Nós não vamos desistir, não adianta, né? As pessoas acharem que nós vamos desistir, estão menosprezando. Não adianta, né? Agora, nós temos uma luz no final do túnel, que é o meu PL que está tramitando aqui nessa casa, né? Inclusive, passou só com voto contrário, né, deputada Célia Leão? Só com voto contrário, passou bem lá. Eu tenho certeza que nós teremos apoio de todos os deputados aqui da casa, para que a gente possa aprová-lo aqui. Aprovando, eu acho que aí a gente, pelo menos São Paulo, a gente vai conseguir botar uma pedra em cima e parar com isso, né? Até um adinho fica difícil, igual foi feito em Santos, porque o Estado pode legislar em matéria concorrente, né? Então, isso está bem tranquilo. Então, a gente tem que agora trabalhar para que a gente possa pautar logo esse projeto e aprová-lo o mais rápido possível aqui nessa casa. Eu sinto isso, que eu até agora não vi um deputado, a não ser aquele, talvez, que votou contra na CPI, que tem um secretário que é de Agricultura, enfim, que possa colocar, mas eu acho que o dano moral e político vai ser muito grande, porque a sociedade não suporta mais isso. Eu acho que nós temos que agora trabalhar para que a gente possa aprovar esse projeto, se Deus quiser. Se aprovarmos no Estado de São Paulo, ótimo, nós passaremos aos outros estados. Se não, nós vamos continuar essa luta aqui, que vai ser uma luta sem fim. Enquanto a gente não vencer, nós não vamos parar, nós sabemos disso. Nós vamos descer para São Sebastião, vamos trabalhar igual trabalhamos em Santos, né? Então, vou passar a palavra a quem... Pela ordem, senhor presidente. De forma muito rápida, aproveitando agora esses momentos finais, na verdade, além de comentar os novos deputados, Pedro Cacá, Gil Lancaster, nosso relator da CPI, deputada Ana do Carmo, e também o sempre líder para mim, de forma especialíssima, deputado Barros Munhoz, uma pessoa muito diferenciada, não só aqui, mas em todo o Estado de São Paulo. Mas, deputado Feliciano, só para acrescentar, se podemos acrescentar, não só a agonia, a angústia das pessoas, os nossos convidados aqui, todos, né, indistintamente, e nós vemos também a afeição dos jovens, né, que nos chama mais atenção ainda na sua angústia de um tema como esse. Conversávamos agora há pouco, o deputado Ana do Carmo e eu, em meio até à fala de alguns aqui da mesa, mas sem
deixar de prestar atenção na fala, que, obviamente, nós estamos frente a uma situação gravíssima, que não é de hoje, de falta de fiscalização. Né? O problema maior em que a gente vive nesse país, não só nesse caso, em outros temas também, é a questão da falta de fiscalização. Bem, a gente só registra isso e, dessa forma, não resolve o problema. Mas nós temos aqui uma CPI que está andando, né, numa velocidade importante, não falhamos uma só reunião, às vezes com dificuldade de agendas dos deputados por outras matérias, etc., mas sempre concluindo o quórum. Na verdade, senhor secretário, e nós já falamos isso só para reiterar, foi mesmo de última hora, assim, estava terminando a comissão, faltavam 10 minutos e tanto, o deputado Feliciano pensando se a gente, o deputado Gil Lancaster, né, não terminava assim, só para fazer o relatório, e pensamos, não, vamos convidar com certeza ele vem, embora o senhor não esteja mais na pasta, mas é uma pessoa, um servidor público como nós, né, um homem da vida pública, e que eu tenho certeza que tem a sensibilidade e a preocupação. E a doutora que vem trazer de forma contundente e com razão que não podemos tirar a responsabilidade de todos, né? Inclusive nossa, inclusive de cobrar e fiscalizar também os órgãos, enfim. Então, o que eu queria só acrescentar é que a CPI ela não termina com o relatório, é aí que ela começa. Não é? Quer dizer, ela termina no seu papel de trabalho, de reuniões, de convidados, de tirar dúvidas, de enfim. Mas ela, na minha visão, e tenho certeza que de todos, ela começa. Porque nós somos, todos que estamos sentados aqui nessa sala, secretário, sem exceção, com cargo eletivo ou não, com mandato ou não, todos nós somos em defesa da vida. Senão, nenhum de nós estaríamos aqui. Obviamente, quando você fala de um idoso com muita idade, com muita debilidade, ele talvez não consiga mesmo se autoproteger ou pedir socorro. Quando você fala de uma criança, se bebê ou se criança ainda, também, Pedro Cacá, ela não consegue muito se autodefender. E adulto, mais ainda, se defende melhor. Mas, de qualquer forma, mesmo se tratando de um idoso debilitado, e mesmo se tratando de uma criança que muitas vezes não pode se defender, ela, no mínimo, vai gritar, ela vai chorar, como regra, né? Pode ter as exceções que acaba morrendo ou sendo violentada e não dá tempo nem de pedir socorro. Mas os animais não têm como reclamar, não tem como pedir socorro, não tem como, né, levantar a mão, mandar uma carta, um WhatsApp, um e-mail, qualquer coisa. Ou fazemos por eles, ou fica sem fazer. Né? Existe uma máxima que diz que uma coisa mal resolvida fica mal resolvida. Então, eu penso que essa CPI está bem resolvida, deputado Feliciano, e vai ficar bem resolvida nesse quesito e outros tantos que nós aqui da Assembleia que temos obrigação de participar desse trabalho e de dar um resultado positivo para a sociedade, para nós, né, e principalmente para os animais. Eram essas minhas considerações e, do mais, só parabenizar o deputado Feliciano, e com isso parabenizo o deputado Ana do Carmo, o deputado Gil, o deputado Cacá, Pedro Cacá e o deputado Barros Munhoz e os demais deputados da CPI, porque foi um esforço enorme e Vossa Excelência, de fato, deputado Feliciano, teve um papel fundamental. E continue contando com essa sua assessora. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Pedro Cacá. Pela ordem, nobre deputado. Pela ordem, deputado Ana do Carmo. As mulheres têm preferência, tenho certeza que Pedro Cacá deixará a senhora falar. Ah, o Pedro Cacá, não, pode falar. Com certeza, eu Faça favor. concedo. Ladies first. Então, tá bom. Eu quero cumprimentar aqui o senhor Feliciano, né, em nome dele, cumprimentando aqui meus colegas deputados que fazem parte dessa CPI, também os que não fazem, cumprimentando aqui a todos presentes, né, e quero dizer que sem a presença, essa foi uma das CPIs, já participei de várias outras, mas essa foi uma que teve uma participação muito importante das lideranças e dos representantes, né, vamos dizer assim, dessa luta por todo o estado de São Paulo. Então, foi uma CPI muito participativa. Então, eu quero assim, dar os parabéns para todos aqui presentes, né, pela participação, pelo esforço. A gente sabe que não é fácil, cada um se desloca, às vezes, de locais longe, né, todos têm o seu trabalho, enfim. São lutas e participação que não é fácil. Né? E, às vezes, essa dificuldade também ela dificulta, né, a participação, mas essa CPI teve uma participação muito grande em quase todas as reuniões, né, deputado? Então, assim, foi
teve muita contribuição, porque nós que somos deputados, a gente conta com o apoio de vocês, porque são vocês que trazem informações, que vêm para os debates, que têm o conhecimento, né? Então, assim, é muito importante a participação, e essa participação de vocês precisa continuar agora para aprovar o projeto do deputado, né? Essa aprovação desse projeto vai ser muito importante. Eu, desde já quero dizer para o deputado que, claro, que pode contar com o meu voto, né? E é importante, mas mais importante ainda a participação de vocês. E a gente sente muito, né, claro, por ver tantas coisas ruins acontecendo, né? A deputada falou que muito bem, não só com idoso, criança, mas, enfim, são enas essas dificuldades que as pessoas e aqueles que são humildes, né, vêm sofrendo, e a gente fica muito triste com tudo isso. Nosso papel aqui, a nossa obrigação é de lutar, 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 e ajudar e fazer o certo, né? Mas a gente sabe que, mesmo com todo esforço da gente, a gente não dá conta de fazer um terço do que a gente precisaria fazer, né? A gente é em poucos, num estado muito grande, então é muito difícil. Então, eu quero aqui dizer para todos que parabéns pela participação e parabéns especialmente pelo deputado, porque ele pegou essa causa como uma causa especial e com muita força, né? Então, eles nos puxou também. Então, quero dar os parabéns, deputado, e parabéns a todos aqui. Foi uma CPI que teve uma participação importante de presenças de deputado. Tá bom? Um abraço a todos e parabéns para esse deputado guerreiro, aguerrido, participativo, lutador, né? Que vai atrás, que busca, que conversa com os deputados. Isso é muito importante. Então, eu quero aqui te dar os parabéns, e os parabéns a todos que passaram por essa CPI, né, de diversas comissões, diversas representações, aqui que foi convidado pelo nosso presidente e esteve aqui presente contribuindo, né, e discutindo, às vezes também discordando, mas veio aqui. Então, é um debate muito importante que teve aqui. Parabéns. Deputado Pedro Cacá. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de fazer as considerações finais, senhor presidente, da minha parte, resgatar aqui a oportunidade que a doutora Patrícia fez a pergunta. Letícia. Doutora Letícia, melhor dizendo, desculpe. Doutora Letícia, e o nobre presidente pediu a palavra, e eu penso que deixou dar a oportunidade ao secretário brilhante que sempre atuou, dar a resposta de forma concisa à pergunta da doutora Letícia. Só reiterando o que disse o deputado, eu não posso mais responder pela secretaria. A pergunta da doutora Letícia foi o que pensa a secretaria nesse sentido. Essa é uma pergunta que precisa ser dirigida ao novo secretário da pasta. Perfeito. E então, agora, aproveitando as palavras da condição de relator, como bem disse a nossa querida e sempre contundente deputada Célia Leão, essa CPI é pela vida, é em defesa da vida. Eu gostaria aqui, até quebrar o protocolo, para dizer que meu filho nasceu quinta-feira do dia 3. E hoje passei a madrugada inteira cuidando dele, de modo que eu cheguei um pouco sonolento, mas não poderia deixar de estar presente, porque é pela vida que nós, brilhantes deputados, Vossa Excelência tem mostrado um guardião dessa grande tarefa. Eu tenho uma grande admiração também pelo deputado Barros Munhoz, que, apesar de não ser membro dessa CPI, mas sempre honrou essa casa, acompanho o trabalho dele de longa data, não estou chamando de velho, mas sim de experiente e atuante, né? Ana do Carmo e Gil Lancaster. Eu sei que o mundo não é perfeito, mas cabe a nós lutarmos por isso. Esse é um ideal que não pode morrer. Ainda que não consigamos aqui, nessa tarefa, alcançar êxito pleno, mas sempre nós temos que dar o nosso passo.
E, nesse sentido, quero cumprimentar todos os senhores, todas as senhoras, pública aqui presente, que representa as entidades, que voluntariamente defende que nós temos que fazer aquilo que está dentro da nossa essência, respeitar e defender com muito amor a vida. Era essa a consideração, senhor presidente, e obrigado pela oportunidade. Queria passar a palavra ao meu vice-presidente, Julan Cássio, e antes eu quero fazer um encaminhamento, deputados, para a reunião de amanhã, e depois eu quero falar com todos vocês aqui para a gente fazer algum encaminhamento a posteriori. Por favor, deputado. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a presença do ex-secretário Laurence Casagrande Lourenço, a presença de todos os colegas deputados, deputadas, e a presença do público presente. Muito obrigado pela presença nessa penúltima CPI, que amanhã será entregue o relatório. Eu quero dizer que nós trabalhamos muito e estou convencido de que realmente essa CPI identificou, comprovou, analisou e vai estar no relatório a comprovação séria de um crime grave ambiental contra os nossos animais, especificamente esse. Certamente será enviado o relatório, aí já não é mais papel do deputado, que é o papel de fiscalizar, para os órgãos competentes, Receita Federal, Polícia Federal, para apurar alguns casos de dúvidas que nós temos, Ministério Público Federal e alguns outros órgãos, que vão certamente fazer justiça. Dizer para a sociedade, de um modo geral, que os deputados se esforçaram muito para fazer e concluir essa CPI. Com muita honra eu participei dessa CPI e com muita honra, fugindo também do protocolo, Pedro Cacá, que é o relator. Hoje de manhã eu fui caminhar, logo cedinho com a minha esposa, viu, Célio? Eu vi um patinho mancando. Eu perguntei para a moça do condomínio, e aí, o que vocês vão fazer com o patinho? Ah, a gente não sabe o que faz com o patinho, que ele se machucou aí numa pedra e tal. Quase que eu trouxe para o nosso deputado Feliciano para cuidar. Porque ele é um grande defensor dos animais, e um orgulho ter um deputado nessa casa que defende todo e qualquer tipo de animal. Agora, o que estão fazendo, no caso dos bois, realmente é um crime comprovado, repito, que certamente estará nesse relatório. E a nosso anseio, a nossa vontade, a nossa expectativa é que esses órgãos, que nós vamos encaminhar esses relatórios, façam justiça e que todos nós saibamos o que foi feito em breve. Muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Muito rapidamente, eu gostaria de saudar todos os membros da mesa, saudar Vossa Excelência, e dizer que realmente não fiz parte da comissão, vim hoje, mas também para me colocar à disposição do secretário Laurence, como ex-líder do governo, né? Ressaltar o papel que ele sempre teve de um homem público preocupado com tudo aquilo que diz respeito ao interesse público da pasta que dirigiu, aliás, das várias pastas que dirigiu, sempre com muita competência e com muita correção. Mas eu também fiz questão de vir, meu caro Feliciano, para dizer, como Vossa Excelência brinca comigo, toda vez que ele acha que eu fiz uma coisa interessante, o que não é muito comum, ele fala assim, mandou bem, deputado. E eu queria dizer que você mandou bem, Feliciano. Porque, sabe, eu fui ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Brasil. Eu, sinceramente, nunca tentei para esse problema que vocês estão despertando a atenção de todo mundo no Brasil. Então, eu tenho que dizer parabéns a vocês, porque as grandes lutas começam assim. Grandes lutas começam com o primeiro passo já. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E dizer que essa CPI teve esse condão. Despertou um assunto, despertou a atenção da população e teve um resultado, sim, porque o resultado não é mandar prender no mais, chamou a atenção de que esse assunto precisa ser disciplinado de forma mais digna hoje do que foi eternamente. Porque sempre foi assim, não é desculpa para que não se mude as coisas. Então, é dizer, meu caro Feliciano, para que vocês estão dando um exemplo de como as pessoas devem fazer para conhecer o Legislativo. Pouca gente conhece o nosso trabalho, né? Se for agora no plenário, não tem ninguém. Mas se forem nos vários plenarinhos da Assembleia, como esse é um, que é o Teotônio Vilela, saúde um grande brasileiro,
vão ver que tem deputados trabalhando e fazendo coisas importantes como essa. Ouvir vocês e tratarem de um assunto sério. Eu tenho certeza que vai ser um grande passo na caminhada para a solução de um gravíssimo problema. Parabéns a todos vocês e parabéns, sobretudo, a vocês que estão aí prestigiando essa comissão. Eu quero agradecer as palavras do Barros Munhoz. Antes de eu ir para o encerramento e dar uma palavra com todos os nossos irmãos protetores que estão aqui, eu queria só uma questão de ordem. Amanhã nós teremos a última reunião da CPI, então eu queria saber com os deputados, por precaução, eu marquei 2 horários, de manhã e à tarde, porque nós sabemos as dificuldades. E como amanhã vai ser a leitura do relatório, eu gostaria de saber dos nobres deputados qual horário seria melhor para a nossa última reunião, para que nós tenhamos um quórum tranquilo. Então, vou começar aqui com o nosso vice-presidente, Gil Lancaster. O horário do professor seria de manhã ou à tarde? Pela manhã. Pela manhã. Deputada Célia Leão? Também pode ser. Pela manhã. Deputado Pedro Cacá? Pela manhã. Pela manhã. Então, nós conversamos com o André Soares, que acabou de sair daqui agora, também ele concordou em fazer pela manhã. Ana do Carmo, infelizmente, não está mais aqui, mas então será amanhã às 11 horas, para nós deliberarmos a questão e o encaminhamento do relatório. Eu gostaria só de fazer aqui, primeiramente, dizer que, muito embora o tempo foi curto, pegamos muitos feriados, né? Depois tivemos aquela questão partidária que perdemos a cadeira, depois tivemos que retomar a cadeira, então isso diminuiu muito o nosso tempo. Mas essa foi uma das comissões que nós não tivemos nenhum dia, tivemos até quórum apertado em alguns dias, mas nunca deixamos de ter uma reunião por falta de quórum. E o acompanhamento da sociedade foi pleno. Né? Algumas nós não divulgamos muito por questões, eu sei, questões rápidas, né, de deliberação rápida, mas todas que nós divulgamos, a sociedade esteve presente, né, os protetores, ativistas, tudo isso. Agora, com relação ao resultado, eu quero salientar 3 pontos, porque a primeira reunião foi para tratar da questão de morte de javalis. Foi apenas uma reunião, teve presente aqui o secretário do Meio Ambiente, teve a doutora Vânia Túlio, promotora de justiça, teve o doutor Sérgio Greife, biólogo, enfim, todos os deputados aqui dessa comissão, e o comandante maior da Polícia Ambiental. E nessa reunião ficou muito claro que, infelizmente, o Estado estava, não sei se a palavra é correta, seria essa, mas prevaricando, talvez, por conta de que o comandante da polícia disse aqui com todas as letras que não estava agindo com relação à questão de caça de porcos, de javali, porque disse que a javali estava liberado pelo IBAMA. Então, ele errou porque, em primeiro lugar, o IBAMA, a regulação do IBAMA não está acima da Constituição. O Estado de São Paulo veda qualquer prática de caça, seja que título for. Então, foi exitório, porque isso vai estar no relatório, com certeza. Eu conversei com o deputado Pedro Cacá, que, infelizmente, a Polícia Ambiental ela não cumpriu o papel dela. Outra questão grave, com relação ainda sobre esse tema. Vocês imaginem essa transferência, suposta transferência errada no Estado de São Paulo, mas que acontece no Brasil todo, desse controle proporcional de caça de javali. Você imagina, eles entram com 20, 30 cães. Né? Você acha que um cachorro vai perguntar para o porco, o senhor é javali, o senhor é queixada, o senhor é cateto? Vocês acham que vai acontecer isso? Quer dizer, primeiro animal que se mexe, eles estão atirando e estão caçando. Então, gente, eu acho que nesse quesito, com uma reunião só, nós cumprimos nosso papel, identificamos o problema, e isso será relatado com certeza. Com relação ao assunto de utilização de animais no ensino, não é? Que é aquele projeto que, infelizmente, o governador vetou, nós trabalharemos agora para derrubar o veto, com o apoio de todos os deputados dessa comissão, tenho certeza disso, e que nós tivemos a primeira reunião com o pessoal da USP. Também, todas elas, o Ministério Público esteve acompanhando, porque nós sabemos que, desde que tenha método substitutivo, a utilização de animais do ensino ela está vedada, é crime. Então, gente, nós conseguimos também um êxito muito grande, porque a primeira reunião que nós tivemos aqui com o pessoal da USP
ficou muito clara essa questão. A segunda, com o pessoal da Unicamp, aconteceu uma coisa muito interessante. A doutora Odete Miranda esteve aqui, que ela conseguiu incluir isso há mais de 10 anos na Faculdade de Medicina do ABC, e já há mais de 10 anos que não utiliza mais animais do ensino, inclusive tem nota 5 no ENAD, a maior nota do ENAD. E aí houve uma sinergia muito grande entre a Unicamp e eles. Houve aqui essa sinergia, está levando agora a Unicamp a visitar a USP, a doutora Júlia Matera, para transferir essa tecnologia, que a doutora Júlia Matera ganhou, teve até prêmio internacional, né, quando nós discutimos naquela comissão, e vai transportar isso para a Unicamp, né? Então, isso foi muito importante. E a terceira universidade, que é a Unesp, que é a que mais utiliza animais, tivemos um problema que, infelizmente, o reitor mandou um professor que não sabia nem o que veio fazer aqui. Né? Chegou aqui, né, deputado? Lembra disso? Lembra? Então, ele nem sabia. Então, os deputados ficaram um pouco irritados e resolvemos convocar o reitor. Aí o reitor veio, né, esteve presente com os técnicos. Depois dele ouvir toda a exposição dos nossos técnicos e do Ministério Público, mostrando que eles podem ser responsabilizados, serem corresponsáveis, e o reitor, os professores, civil, criminalmente, inclusive de forma pessoal, por conta de tudo isso, inclusive por conta de utilização de dinheiro público para cometer crime. E ele falou com todas as letras que, se ele soubesse de todas essas tecnologias novas que podem fazer a substituição, sabendo a questão de crime, ele falou com todas as letras que jamais ele teria levado, que ele que levou o pedido de veto ao governador, representando os demais reitores. Né? Então, eu acho que tivemos um êxito muito grande com relação a isso, porque eles têm hoje a consciência de que erraram, e levaram o governador a erro. Então, por conta disso, nós estamos muito tranquilos com relação à derrubada desse veto, se Deus quiser, e fazer com que as universidades diminuam o orçamento com os biotérios, que é um orçamento milionário. Todos nós sabemos aqui o que move a sociedade, infelizmente, é dinheiro. E essa resistência, eu acho que também estaria sendo movida por dinheiro, né, esse lobby, essa indústria do biotério. E nós aqui, deputados, até mostramos a vontade de poder até contribuir para novos equipamentos, transferência de tecnologia, até com emendas parlamentares, enfim, para poder melhorar a questão das universidades. São as melhores 3 universidades do Brasil, aí, universidades públicas de reconhecimento internacional, mas tem que mudar esse procedimento. E, por último, agora, essa de hoje, com relação ao embarque de animais vivos, ela foi muito satisfatória, muito embora não é o secretário atual, até porque chegou agora também, não sabe nem onde acende a luz ainda, e o secretário atual acabou de sair, mas foi muito bom porque entrou dentro da CPI, virou inquérito. O mais importante é que agora virou inquérito. E esse inquérito vai ser encaminhado, se Deus quiser, que nem o meu vice disse agora, conversei com o Pedro Cacá também, vai ser encaminhado para as autoridades competentes, que a deputada Célia disse, agora que vai começar, né, deputada? Então, gente, e eu quero falar para vocês não precisam falar, né, mas os deputados aqui, que conheceram, né, que não são da área, alguns estão mais perto da área de proteção animal, mas que viram o sofrimento dos animais, a forma como eles são mortos, né, em outros países. Quer dizer, e essa questão do juiz que diz aqui, inclusive, que isso está errado. Quer dizer, então nós temos, mais uma vez, a questão ambiental, a questão moral, a questão ética, a questão de crime e de maus-tratos de um lado, e do outro lado o dinheiro. O dinheiro e o poder. Até quando isso vai prevalecer? Mas nós não vamos desistir. Eu acho que isso daqui doa a quem doer. Nós não vamos desistir nunca. Não adianta nos ameaçarmos, sabe? Eu já acostumei com isso, fui jurado de morte em 8 cidades, entra na fila e pega a senha. Prefiro morrer de farda do que de pijama. Então, gente, vamos continuar a nossa luta. Se Deus quiser, a gente vai conseguir parar o embarque de animais vivos no estado de São Paulo e depois no Brasil. Pela ordem, senhor presidente, só um segundinho. Só para contar uma história, eu peço ao deputado Barros Munhoz, que eu sei que tem tantas reuniões aqui na casa e todos os deputados, que preste atenção em 30 segundos de uma situação muito pitoresca, uma história do deputado Feliciano, porque o Gil Lancaster, que é o nosso vice-presidente da CPI, o Pedro Cacá é o nosso, só eu organizando melhor, nosso relator,
O Gil Lancaster disse que ele defende os animais, e não é só questão de barco de boi vivo, são todos, ele acabou de falar isso. E aí me lembrou, deputado Barros Munhoz, que uma certa feita, eu nas minhas loucuras da rua, tentando salvar animal, eu não consigo nem descer do carro, obviamente, eu não ando, então eu mais grito do que salvo, né? Porque eu grito para ver se alguém ajuda e tal. E, secretário Laurence, a primeira pessoa que eu ligo é para o deputado Feliciano. Então, qualquer hora do dia, da madrugada. E um dia eu cheguei em casa, eu tenho cachorros resgatados da rua em casa, que dormem no meu quarto, na minha cama, dos 6, 3 sobem na minha cama, daqui a pouco eu vou dormir no chão. E eu cheguei, um deles estava muito machucado, porque um ouriço tinha, eu não sabia que era ouriço, só fui saber depois, tinha pegado a carinha do cachorro. Bom, fiquei absolutamente desesperada, liguei para o Feliciano, mas eu estava tão brava dele, está tão machucadinho, mas tão brava, que a primeira coisa que eu falei assim, Feliciano, pelo amor de Deus, aí ele explicou que era um ouriço, eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu faço para matar esse ouriço, que acabou com o meu cachorro, ele está sofrendo, está cheio da boca, na carinha, perto do olho, eu quero matar esse ouriço. Ele falou, não, também não é para matar o ouriço, não, ele também não pode ser maltratado. Então, só contar isso para todos vocês, que esse é o nosso deputado Feliciano, e a gente fica muito, não só feliz, como entusiasmado em a gente continuar nessa caminhada, e ainda mais, como disse o Barros Munhoz, com tanta interferência inteligente da participação da sociedade, né? São vocês, a sociedade, que nos ajudam a enxergar as coisas que não estão muito bem, e é nossa obrigação de tentá-las melhorar. Era isso. Agora eu não mato mais ouriço, mas que eu fiquei brava, eu fiquei. Deixa o ouriço viver, a gente solta cobra, rato, sobra tudo, né? Deus deu a vida, a gente não pode tirar. Gente, agradeço mais uma vez a todos, e se Deus quiser, nós vamos conseguir isso. A única coisa que eu quero dizer, enfatizar, gente, que quem manda nesse país somos nós. É a sociedade. Os homens públicos, eles estão a serviço da sociedade. Quem manda é a sociedade. Então, a palavra de ordem é mobilização. É mobilização, não tem outra maneira. E nisso vocês são mestres. Quero um beijo no coração de todos que estão aqui. Vocês sabem que às vezes não consigo estar presente, mas de coração estou com vocês o tempo todo. Mas o segredo é isso, cada um fazendo a sua parte, né? Cada um, os ativistas, fazendo a parte deles. A questão do... que nem a Raquel fala muito aqui da célula, da questão a política, a célula proteção animal, a célula, isso é verdade. Eu acho que nós estamos nos organizando, né? E se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Eu não tenho dúvida nisso. Pode levar um pouco mais, um pouco menos, nós vamos vencer isso, porque o bem sempre vai vencer o mal. Declaro encerrado a presente comissão. Um abraço a todos. Bom dia. Não, ele está num canto. Fazer espinho? Tá bom. Amanhã também, presidente. 11 horas, né? 11 horas. Letícia. Tá bom.